Considerando que ocupa mais de 70% da superfície da Terra, o oceano abriga uma infinidade de coisas que nós, humanos, nem sabíamos que existiam. Especialmente quando sabemos que exploramos apenas 5% de todo o oceano. Como um grande conservante eterno, o Mar Salgado guarda muitos segredos do passado. Um naufrágio recentemente descoberto no Egito e seu conteúdo remonta às origens verdadeiramente antigas, deixando os pesquisadores sem explicação. A partir de agora, veremos o que os cientistas encontraram submerso. Cientistas liderados pelo professor Abdel Mohamed Gader, associados à Escola de Arqueologia da Universidade do Cairo, descobriram mais de 400 esqueletos diferentes, centenas de armas e armaduras, bem como os restos de 2 carruagens espalhadas, em uma área de cerca de 200 metros quadrados. Eles estimam que mais de 5.000 outros corpos podem ter sido espalhados por uma área maior, sugerindo que um grande exército foi morto. Esta lâmina ornamentada da espada egípcia em forma de foice era sem dúvida a arma de uma pessoa importante. Foi encontrado perto das ruínas de uma carruagem lindamente decorada, sugerindo que pode ter pertencido a um príncipe ou nobre. As muitas pistas reunidas lá levaram o professor Gardner e sua equipe a concluir que os corpos podem estar relacionados ao famoso evento do Êxodo. Primeiro, os antigos soldados parecem ter morrido em terra firme, pois não foram encontrados vestígios de navios na área. A localização dos corpos e o fato de estarem presos em grandes quantidades de argila e rocha sugerem que podem ter morrido por deslizamentos de terra ou marés. O número de cadáveres sugere que um grande exército antigo foi morto no local, e a maneira dramática como eles morreram parece confirmar a versão bíblica da travessia do Mar Vermelho, quando o exército do faraó egípcio foi destruído em retorno à água que Moisés ordenou. Esta nova descoberta prova, sem dúvida, que um grande exército egípcio foi de fato destruído pelas águas do Mar Vermelho durante o reinado do rei Akenaton. Durante séculos, a maioria dos estudiosos e historiadores ignorou o relato bíblico da famosa Travessia do Mar Vermelho, argumentando que era mais simbólico do que histórico. Essa descoberta surpreendente traz evidências científicas inegáveis de que um dos episódios mais famosos do Antigo Testamento é, na verdade, baseado em um evento histórico. Ele traz uma nova perspectiva para uma história que muitos historiadores descartaram como uma obra de ficção por anos e sugere que outros temas, como a praga egípcia, podem realmente ter uma base histórica. Nos próximos anos, são esperadas mais operações de busca e recuperação no local. O professor Gardner e sua equipe anunciaram que desejam recuperar os corpos e artefatos restantes. Segundo o professor, o sítio é um dos mais ricos em termos arqueológicos subaquáticos já descobertos. Em todas as maiores descobertas do mundo, poucas são mais emocionantes do que as encontradas nos livros. Centenas deles confundiram até os pesquisadores e cientistas mais inteligentes por décadas, escondendo segredos há muito esquecidos. Milhares de anos atrás, ilustrações desenhadas à mão começaram a aparecer em pergaminhos antigos. A partir de agora, iremos dar uma olhada neste livro antigo que acabou de ser encontrado na Turquia. Alguns dias atrás, um post começou a circular nas mídias sociais, detalhando que a polícia na Turquia havia descoberto um texto religioso encadernado em couro, provavelmente datado do século V, porém descoberto há apenas 13 anos. Irá causar um colapso do cristianismo no mundo inteiro, alegou uma agência de notícias do Irã. O livro, escrito sobre pele curtida, aparentemente afirma que Jesus nunca foi crucificado e que Cristo previu a vinda do profeta Maomé. Escrito em siriaco, um dialeto do aramaico, o Evangelho vaticinaria inclusive a chegada do último Messias islâmico. Autoridades turcas acreditam que essa possa ser uma versão autêntica do Evangelho escrito pelo discípulo Barnabé. E a imprensa iraniana afirmou que seu conteúdo vai desencadear a queda do cristianismo ao provar que o Islã é a verdadeira religião.
Outras fontes, no entanto, julgaram as alegações improcedentes e a consideraram uma risível propaganda anticristã. O texto foi escrito nos séculos V ou VI e previu o surgimento de Maomé e da religião islâmica. No capítulo 41 do Evangelho de Barnabé está escrito: Deus se escondeu enquanto o arcanjo Miguel os levou, Adão e Eva, para fora do céu e, quando Adão se virou, ele notou que sobre a porta de entrada para o céu estava escrito: Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta. O texto teria sido confiscado em 2000 por autoridades turcas durante um trabalho de repreensão sobre gangues acusadas de contrabando de antiguidades, escavações ilegais e posse de explosivos. A descoberta, contudo, só atraiu a atenção do mundo quando foi informado que o Vaticano fez uma requisição oficial para ver o livro. Ainda não se sabe se o pedido foi atendido. As origens do suposto evangelho são desconhecidas, mas afirmavam naquele mês que o livro foi mantido no Palácio da Justiça da capital turca, Ankara, e seria transferido sob escolta policial armada para o Museu Etnográfico da cidade. Apesar de autoridades turcas acreditarem que o texto é verdadeiro, outros questionaram sua autenticidade. Eric Stakelbeck, o analista de terrorismo e observador próximo dos assuntos iranianos, afirmou que o regime iraniano está empenhado em erradicar o cristianismo por qualquer meio necessário, ainda que isso signifique executar cristãos convertidos, queimar bíblias ou invadir igrejas. Escrevendo sobre, o jornalista católico Phil Lawler escreveu o conjunto de alegações como um risível desafio iraniano ao cristianismo. Ele afirmou que, se o documento foi escrito no século V ou VI, não pode muito bem ter sido escrito por alguém que estava viajando com São Paulo cerca de 400 anos antes. Deve ter sido escrito por alguém reivindicando representação Barnabé. Devemos aceitar essas alegações?